Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum penar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça e a alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Esta é a nossa grande esperança, meus queridos irmãos. Nossa existência aqui na terra é olhando para esse dia glorioso em que Cristo voltará. Hoje nós vamos estudar uma lição com base nas profecias de Isaías, que nos trata do governo sobre os ombros de Cristo. É uma lição muito importante, como todas as outras têm sido, mas também é uma lição de uma complexidade de entendimento, porque são necessários vários textos da palavra para formarmos um raciocínio. E nós vamos procurar abordar de uma maneira bem singela esse assunto de alta complexidade. Mas agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Domingo passado e também no sábado passado, o Senhor já nos enviou um mensageiro na palavra de aniversário da Casa de Oração, onde ele abordou muito sobre esse tema, a volta de Cristo, o governo de Cristo. Isso já nos ajudou bastante. Eu espero que vocês que estiveram lá nas reuniões possam lembrar do que ouvimos naquelas 2 noites. Mas hoje o Senhor tem mais esta grande lição para nós. A todos vocês, que Deus possa estar iluminando os vossos corações para entenderem que há uma esperança muito clara para todos nós. A volta do Senhor Jesus Cristo é uma realidade que ansiamos e temos certeza não estar por muito tempo. Breve o Senhor virá. Que Deus nos abençoe no estudo desta lição. Leiamos juntos o textuário desta lição. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse textuário por si só já nos mostra que haverá um governante muito especial sobre todas as nações. E vai governar, como nós vamos aprender nesta manhã, com justiça, com muita sabedoria, com todas as virtudes que se espera de um governante, onde vai haver paz e haver prosperidade. Esta é a esperança para os judeus e também para toda a humanidade. Nós vamos aprender sobre esse assunto, como eu já disse no início, de alta complexidade, mas esperamos que o Espírito Santo possa estar nos clareando
a mente, tirando-nos as dúvidas e nos dando a alegria. Alegria, sim, de saber que nós estamos numa peregrinação aqui na terra, em direção a uma Canaã, como foi nos dias do povo lá no deserto. A esperança de uma Canaã celestial é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, portanto, no estudo desta lição. Citarei os versículos que eu destaquei durante a semana para compartilhar com vocês e espero que vocês também tenham podido fazer o mesmo. Na segunda-feira eu separei o Salmo 148, versículo 13, onde nós podemos observar aqui o convite a louvar ao Senhor. Louvemos, portanto, o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Este é um convite para todos nós. Na terça-feira, dentro do texto do estudo da lição, nós temos Isaías, capítulo 2, versículo 2, e também Miqueias, capítulo 4. Aliás, o que eu separei, Isaías 2 e 2, né? Nos últimos dias, a casa do Senhor será restabelecida. Nós vamos observar que esta é uma profecia que ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. O templo do Senhor será reconstruído em Jerusalém. Na quarta-feira, eu separei Isaías 9, versículo 6. Ali nós temos o relato de uma profecia que se cumpriu, quando diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia ela se cumpriu com o nascimento do Senhor Jesus. Portanto, veja que nós estudamos, às vezes, um assunto que vai acontecer muito após o advento da igreja e outro que já aconteceu no início, que é o nascimento do Senhor entre nós como homem. Na quinta-feira, Isaías capítulo 11, versículo 4, nós temos aqui a promessa de um reinado de justiça e poder contra os perversos. Nós vamos explorar esse reinado quando falarmos sobre o milênio. Na sexta-feira, Isaías 65, versículo 17, uma promessa do Senhor em criar novos céus e nova terra, onde não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. É uma profecia também que aguardamos o seu cumprimento, onde o Senhor restabelecerá uma nova criação. No sábado, Isaías 12, versículo 5, nós temos aqui um convite a cantar. Cantemos louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Louvar ao Senhor pelas suas maravilhas é o que nós podemos fazer. Externar a alegria. O crente deve procurar viver esse ambiente de alegria, porque nós temos um Deus, um Senhor, que faz coisas grandiosas. E terminando as lições diárias, domingo nós tivemos a lição de Isaías 35, e eu separei o versículo 1. Nós temos aqui um governo de alegria. Falamos em alegria no sábado e agora também voltamos a falar em alegria no domingo, né? Hoje, dia 25/7. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Onde hoje é deserto, é uma terra inaproveitável, vai se tornar uma terra aproveitável, uma terra fértil, e isso trará alegria. Que o Senhor nos abençoe com estas lições durante a semana, e eu
vou hoje fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Vou convidar todos vocês a acompanhar a leitura do texto da nossa lição. Eu vou fazer a leitura, diferentemente como dos outros estudos, porque nesse estudo de hoje nós não vamos fazer como se costuma dizer, né, um estudo com base no texto marcado, quer dizer, um estudo textual. Nós vamos estudar o tema, e esse tema vai nos levar a muitos outros textos da palavra. Portanto, eu quero convidá-los a fazermos a leitura nos textos da lição de hoje. Isaías 2, 2 a 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Agora vamos ler capítulo 9, versículos 2 a 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com a leitura do texto da lição de hoje, que servirá de base para o estudo cujo tema é o governo sobre os ombros de Cristo. Hoje nós vamos procurar estudar esse assunto, o governo sobre os ombros de Cristo, em dois grandes tópicos. O primeiro, nós vamos fazer uma análise sobre a linha do tempo da criação. E o segundo tópico, o governo de Cristo no milênio. Porque esse segundo tópico, no meu modo de pensar, é o que mais tem a ver com as profecias de Isaías, com o propósito da lição de hoje. Mas para chegarmos a esse estudo da lição de hoje, é importante passarmos os olhos, bem que rápido, é claro, nosso tempo não é tão extenso e não vai ser possível
esmiuçar muito, mas é importante vermos essa linha do tempo da criação, porque acredito que esse entendimento vai nos fazer entender melhor essa questão proposta para hoje, que é o governo de Cristo no milênio. Vamos imaginar a linha do tempo desde a criação, desde o início da criação de Deus até os tempos finais, conforme nós temos na Bíblia. Vários textos nos mostram essa linha do tempo. Eu queria então passar para vocês cada uma dessas etapas. Nós temos aqui 9 etapas e desejo mesmo que vocês prestem atenção para compreender o propósito de Deus na sua criação. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nesse estudo, porque nós aqui vamos precisar de muita compreensão para entendermos o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã sobre o governo sobre os ombros de Cristo. Então, eu, novamente, voltando aqui ao gráfico, a linha do tempo, eu vou comentar o primeiro período, que as Escrituras nos deixa bem definido. Eu coloquei como título nesse primeiro período, o período do Antigo Testamento, ou período antes de Cristo, né? Esse período, todos nós temos ciência, que nós que somos estudantes das Escrituras, como vocês são estudantes das Escrituras, da criação, lá em Gênesis, até os dias de Cristo, esses milhares de anos que transcorreram, talvez uns 4, talvez uns 5, essa questão de tempo, ela é um pouco, digamos assim, controvertida. Nós não vamos nos ater a essa questão se é 4, 4,5, se é 5, mas o fato é que houve um início da criação e um tempo que aconteceu até esse primeiro evento que nós vamos ver agora a seguir. Porque esse primeiro evento foi o que marcou para nós a existência como igreja. Esse primeiro evento, o evento número 1, trata do julgamento e a condenação no Calvário. A vinda de Cristo, a sua vida aqui entre nós, os evangelhos, a sua mensagem, as suas boas novas, veio trazer uma transformação radical em toda a humanidade. E essa transformação é tão sentida hoje que até o nosso calendário, vocês podem observar que tem uma nova contagem. Se hoje nós falamos que estamos em 2021, é porque começou a contagem após a vinda de Cristo. Então nós temos um período que é o que nós vivemos, o período de Cristo, a era cristã, e o período antes de Cristo, quando Cristo estava com o Pai na glória. Esse é um período que a Terra viveu sob o governo de Deus, sob a Deus visitando o seu povo através dos profetas, anunciando-lhes os seus mandamentos, enfim, prometendo a vinda do seu Filho para resolver o problema da humanidade. Interessante pensarmos, irmãos, que nesse início da linha do tempo, tanto no período antes de Cristo, como no julgamento e condenação do Calvário, existem inúmeras profecias
tratando desse assunto. São textos e temas que precisaríamos de horas e horas de estudos, mas eu vou apenas lembrar de um texto que me chama muita atenção quando penso nesse assunto, que é o texto de Daniel. Se vocês quiserem anotar, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Nesse texto de Daniel, há uma profecia que tem sido explorada pelos estudiosos dos tempos da criação, porque aqui o Senhor falando ao profeta através do anjo, ele diz que 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e, preste bem atenção, para ungir o Santo dos Santos. Olha o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Prestem atenção. Será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, temos muitas informações aqui, eu entendo que muitas dessas informações são até desconhecidas para a maioria dos meus queridos. Mas não se preocupem, porque o que for necessário para entendermos essa linha do tempo da criação de Deus, o Espírito Santo vai nos esclarecer agora. O que não for tão necessário, ele vai deixar para uma outra oportunidade. Eu quero dizer para vocês que essa questão de 70 semanas, isso não é no termo literal. Estas 70 semanas, na verdade, elas têm um significado de 70 semanas de anjo, melhor dizendo, de anos. Né? Cada semana seriam 7 anos, 70 semanas, cada semana 7 anos. Daria aí um total aproximadamente 70 vezes 7, 490 anos. Uma matemática razoável. O texto fala de, primeiro, um período de 7 semanas, depois um período de mais 62 semanas, começando, como diz o texto, né? Desde a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém. Ora, nós, estudantes da Bíblia, sabemos que o povo passou por um cativeiro tremendo na Babilônia,
e depois outros reinos, até que eles voltaram novamente para a sua terra natal. A partir desse regresso, a partir dessa volta, já nos tempos de Neemias, começou então a contar esse período, que vai até ao ungido, ao príncipe. Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? É fácil de entender, não é? É o nosso amado Senhor Jesus. Depois dessas 62 semanas, mais aquelas primeiras 7, que dá um total de 69 semanas, será morto ou ungido. Por isso que o julgamento e a condenação do Calvário, ela tem uma importância muito grande para a igreja, porque aqui começa a nossa existência com Cristo. Porque esse julgamento e essa condenação é o cumprimento profético e passamos daí em diante a fazer parte do povo de Deus, porque até então nós éramos gentios separados do Senhor. Então, nessa profecia de Daniel, ficou claro que 69 semanas se cumpriram até o julgamento e condenação de Cristo. Alguém pode perguntar, mas e a outra semana que ficou faltando, que são 70? Você falou só em 69? Pois é, a outra semana, pelo que nós entendemos e as Escrituras nos demonstram, é um período que está entre um parêntese, que é o chamado período da graça. É o período em que nós, igreja, estamos aqui na terra. E nesse período, a contagem das 70 semanas está interrompida, meus amados irmãos. É o período que pertence à noiva aqui na terra, à igreja do Senhor Jesus. Mas após o que nós esperamos que aconteça brevemente, como ouvimos pelo nosso querido irmão Maurício, na pregação de sábado do dia 17, quando ele leu lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nós não vamos ler esse texto por causa do tempo tão exíguo, mas fica aí para quem quiser ler esse texto, verá que ali Paulo fala da vinda do Senhor. A vinda do Senhor vai ser o encerramento desse período, desse hiato, desse parêntese que é a existência da igreja aqui entre nós. Então, quando Cristo vier nos ares e chamar, arrebatar a sua igreja, um quadro lindíssimo, vale a pena ler o texto, 1 Tessalonicenses, vou repetir, capítulo 4, versículos 13 a 18. Vou ler apenas 2 versículos, o 16 e o 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, preste bem atenção, em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos em Cristo. Aonde? Entre nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu vejo esse assunto com muita tranquilidade, que a igreja sendo arrebatada, termina-se esse período aqui que nós chamamos período da graça, termina esse parêntese. E novamente inicia
a última semana que o profeta Daniel anunciou para nós. Inicia essa última semana, a 70ª semana. E será um período de grande tribulação, período de sofrimentos, e também será um tempo em que a ação de Israel no campo espiritual se dará com toda ênfase, com toda disposição dos judeus fiéis a Deus. Em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 18, o nosso Senhor Jesus nos disse que quando, pois, virdes ao abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, e abre-se um parêntese, quem lê entenda. Então, o nosso Senhor está fazendo aqui uma referência à profecia de Daniel. Continua dizendo: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Palavras do Senhor. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus deixou muito claro esse período da grande tribulação. Período abreviado para uma semana de 7 anos. Após esse período, virá o dia do Senhor. O dia do Senhor, como nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 11, Paulo escreve dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do dia do Senhor. Vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, o dia do Senhor será o julgamento pós-grande tribulação. Esse julgamento será para a ressurreição da vida daqueles que estavam mortos e para a promoção daqueles que foram fiéis ao Senhor, para reinarem com Cristo no milênio, que é uma outra etapa da linha do tempo. Então, o nosso amado Senhor deixou claro que vai, após a grande tribulação, haver o julgamento, um julgamento para
premiar aqueles que forem fiéis com vida, junto com ele no milênio. E será também um momento em que, assim como lá na igreja houve ressurreição dos crentes em Cristo, aqui haverá ressurreição dos fiéis a Deus, daqueles que foram dignos de serem aceitos por Deus nos seus braços celestiais. Então, terminando esse último evento, virá o milênio. E o que é o milênio? O milênio é exatamente esse assunto da nossa lição de hoje, o governo de Cristo na Terra. Eu vou abrir um parênteses melhor dizendo, eu vou abrir mais um tópico, como eu citei no início, para estudarmos esse assunto, o milênio. Após o milênio vai acontecer um outro evento muito importante que vai afetar aqueles que morreram sem salvação, que será o juízo final. Será o momento em que haverá o julgamento, em que as pessoas ímpias receberão diante do trono de Deus a condenação e a pena de acordo com aquilo que eles praticaram. Será a proclamação da sentença dos ímpios. Por isso que ela é chamada de ressurreição da morte. É diferente da ressurreição do dia do Senhor. Essa é a ressurreição da morte. Todos que ressuscitarem aqui, ressuscitarão para receber do Senhor a condenação. É um assunto triste, mas é uma realidade. A palavra do Senhor nos exorta que aqueles que rejeitam esta salvação, que hoje é oferecida gratuitamente, hoje é oferecida graças à morte do Senhor Jesus Cristo, no período da grande tribulação, e até mesmo no período do milênio, vai exigir de todos um comprometimento muito maior com o Senhor, no sentido de acatarem as normas estabelecidas pelo nosso amado Senhor. E após, então, virá o último período, o último na linha do tempo, que é a eternidade. O que é a eternidade? É o reino celestial e eterno de Cristo com todos os remidos. Também é um assunto que tem muitas referências, mas hoje nós não temos condição de abordá-los com bastante detalhes, mas ficam aí apenas como uma pequena amostra desses 9 itens da linha do tempo da criação do Senhor. Depois, se houver dúvida, vocês podem nos perguntar e nós vamos, na medida do possível, clarear as dúvidas que houverem. O segundo item que eu quero deixar com vocês é o governo de Cristo no milênio, como está sugerido na lição, e rapidamente eu vou deixar algumas observações. Jesus reinará de maneira visível sobre toda a humanidade. O governo de Cristo no milênio será um governo transparente, como está em Daniel capítulo 7, versículo 14. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, no milênio, o Senhor Jesus reinará de maneira visível para toda a humanidade que estiver viva, obviamente, naquele período. No reinado de Cristo haverá justiça completa. Isso é coisa que hoje nós não observamos nos governos, né? O que mais prevalece hoje é a injustiça. Mas como está em Isaías capítulo 11, versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Esse é o governo
sobre os ombros de Cristo. A paz se estenderá sobre toda a terra. Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas nações converterão as suas espadas em relhas de arados. O que é isso? Vai transformar uma ferramenta de guerra numa ferramenta de trabalho. No milênio, não vai haver preguiça para ninguém. Todos irão pegar no arado e trabalhar para quê? Para plantar, para poder colher, para poder se alimentar. Então será uma vida normal, feita com justiça, com o governo do Senhor Jesus. As lanças, outra arma de guerra, será transformada em podadeiras para limparem as árvores, né? As frutíferas principalmente. Não haverá mais guerra. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse é o reinado de Cristo no milênio. Olha que informação que nos anima a pensar nesse momento glorioso. A sede do governo de Cristo será em Jerusalém. Vocês já devem ter ouvido o noticiário, né? Essa questão de Jerusalém, a implicância que muitos têm contra Jerusalém, mas olha, é profecia do Senhor, é anúncio do Senhor. No milênio, as nações irão reconhecer que Jerusalém é a capital e o governo de Cristo partirá de Jerusalém. Então irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. De Sião, de Jerusalém, é a palavra do Senhor sairá. Então o governo no milênio, o governo de Cristo será, a capital desse governo será Jerusalém, a cidade da paz. Uma informação que eu acho que vocês talvez tenham conhecimento, né? A igreja terá participação com Cristo no governo da terra. Conforme nós podemos ver em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Lembram que eu falei do arrebatamento da igreja? Pois é, no período da grande tribulação, naqueles 7 anos tremendos, terríveis, que abaterão sobre a terra, onde a besta, o anticristo, onde Satanás atuarão de uma forma violenta, mas depois, no final do período da grande tribulação, serão prisionados. Eles aqui no milênio não terão nenhuma ação, porque eles estarão presos. Presos. Eles não vão mais implicar, não vão mais atuar na vida das pessoas. Mas a igreja, esta que estava com o Senhor na glória, virá com ele, olha como está escrito. E entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa participação no governo de Cristo está descrita aqui nesse texto. Como isso vai acontecer, não posso conjecturar, não posso explicar. É claro que o Senhor tem lá as suas maneiras de agir. Nós, estando com Ele na glória, já estaremos com o corpo transformado. Imagino que vai ser nesse sentido que estaremos aqui com Ele. Mas isso não deve ser motivo de especulação, e sim de aceitar que reinaremos com Cristo sobre a terra. No final do reino milenar de Cristo, aqueles 1000 anos, conforme nós temos
visto muitos textos falarem sobre isso, principalmente o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, e depois o capítulo também 20, 11, a continuação, mostra-nos aqui que no final desse reino milenar, Satanás será solto e derrotado, e o juízo de Deus se aplicará sobre todos os ímpios. Apocalipse 20, 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Uma observação. Alguns estudiosos não entendem que esses 1000 anos sejam literais. Acham que isso aqui é uma figura. Porém, nós entendemos que se tratam de números reais. Tá? Então, são interpretações que, se vocês ouvirem divergente, saiba que isso pode acontecer, essas divergências na interpretação, principalmente de um livro como o Apocalipse. Porém, os nossos irmãos estudiosos desse assunto, profundamente zelosos pela doutrina, têm nos passado e nós temos entendido que se tratam realmente de 1000 anos. Então, após esse período, Satanás será solto da sua prisão, e aí ele vai agir como um louco, né, seduzindo as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E ele vai conseguir, infelizmente, uma grande multidão, como a areia do mar. Eles marcharão pela superfície da terra e vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Depois de 1000 anos do governo de Cristo, quando se pensa que toda a oposição já estava aniquilada, né? Eis que ela ressurge sobre o comando de Satanás. Infelizmente, isso vai acontecer, como aqui está escrito. Então o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso Cristo. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Meus queridos irmãos, esse versículo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, é uma advertência tremenda, porque o lago de fogo e enxofre arderá dia e noite, pelos séculos dos séculos. Isso nos faz pensar num sofrimento eterno, um sofrimento que nós não gostaríamos de que nenhum dos nossos queridos passasse por ele. No final, portanto, o juízo de Deus será aplicado sobre todos os ímpios. Apocalipse 20, 11 e 15. Um grande trono branco, nós já comentamos isso. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Ah, meus amados irmãos, que triste pensar que muitos estão rejeitando a vida, estão a caminho do inferno, para serem lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que o Senhor tenha misericórdia. Aliás, eu acho que eu falei equivocado, né? O Senhor está tendo misericórdia. Não é que o Senhor tenha
que os homens acordem, que a humanidade acordem para essa grande misericórdia do Senhor, que ainda hoje lhes é oferecida. Como igreja, nós devemos nos alegrar com as promessas de um governo de paz e alegria. O milênio será uma experiência muito especial para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Mas com certeza nos entristece saber que muitos rejeitam a salvação. Hoje, quando se prega o Evangelho, quando se fala da necessidade de conversão, de arrependimento, as pessoas riem, as pessoas ignoram, as pessoas rejeitam, nos ridicularizam. Acham que nós somos uns alienados. Porém, a profecia é muito clara. Lago de fogo será para estes que o rejeitam uma realidade. Que esta lição possa nos despertar mais e mais a nos alegrar, como eu disse, com as promessas de paz e alegria. E por outro lado, incentivar-nos a pregar o Evangelho, a proclamar a salvação, pois os dias estão terminando, os dias da igreja estão terminando aqui na terra. E assim, meus irmãos, nós terminamos essa lição. Eu reconheço que é um assunto de uma dificuldade muito especial, muito grande. O tempo é pouco. Cada item desses nós teríamos que ter praticamente uma lição ou mais para ver todos os versículos, desde do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas fica aí essa informação. O governo de Cristo está a nosso alcance. Hoje nós até podemos dizer que já vivemos esse reinado de Cristo. Cristo reina em nossas vidas no sentido espiritual e nós já desfrutamos desse governo. Mas haverá para os judeus, haverá para eles o cumprimento dessa profecia de Isaías, de Daniel, que o Senhor possa estar abençoando a todos que buscam o Senhor em verdade, buscam o Senhor com desejo de acertar com a sua vontade. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, 1º de agosto de 2021, estudaremos a lição número 5, cujo tema é Deus condena injustiça social. Esse tema nós já temos visto em tantas outras lições passadas, né? Porque volta e meia nós vemos os profetas, no caso aqui será Miqueias, os outros profetas que já estudamos falando das injustiças praticadas, especialmente contra os mais necessitados. Mas é a lição que nós temos na nossa revista e nós vamos procurar mais uma vez abordar esse assunto, porque com certeza Deus tem uma mensagem para nós, uma advertência talvez, né? A pensarmos mais na questão do socorro àqueles que estão ao nosso redor. A todos vocês, a nossa oração é que o Senhor nos conforte a cada dia com a sua palavra. A todos vocês um bom domingo e até a próxima, se o Senhor permitir.